Bom dia meus queridos amigos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Prof. Marco Macedo para mais um episódio do projeto Imposto de Renda não é para quebra-galho. Hoje nós trataremos sobre um tema que é muito debatido anualmente. Então eu queria falar diretamente para o contador, que nós temos muitos alunos contadores, sempre tem essa dúvida. Vamos falar um pouquinho sobre alguns bloqueios que nos impedem de fazer a coisa certa. Então, contador, aposentados e pensionistas com mais de 65 anos se beneficiam apenas uma vez da dupla isenção, que a imprensa chama de dupla isenção. Vamos analisar aqui quais são as possibilidades que você tem depois que você completa 65 anos, de não só ter isento, mas como 2 vezes aquele valor. Porque a fonte pagadora ela tem que colocar aquela informação em rendimentos isentos. Então nós vamos tratar isso bem detalhado, para que nós possamos ajudar no entendimento do assunto. Para que nós possamos levar o conhecimento sobre imposto de renda de pessoa física. Lembrando que nós já temos aí alguns episódios no canal sobre malha fina. Nós temos mais de 1 milhão, quase 1,5 milhão de pessoas ainda retidas em malha. Muitas pessoas é justamente por causa do tema de hoje. Pessoas que têm 2, 3 fontes de renda, já tem mais de 65 anos. Todas as fontes pagadoras elas são obrigadas a fazer essa isenção. Não tem ainda um mecanismo de cruzamento dessa informação para que não tenha o desconto. Então o que o contribuinte tem que fazer? Ele tem que fazer um acompanhamento, ele tem que fazer um planejamento durante o ano inteiro para poder ajustar esse valor. Porque quando chega no ano seguinte que você vai fazer a declaração, aí você não pode utilizar todas as isenções que constam na cédula C, no comprovante de rendimento, e aí vem aquele susto. Meu Deus, o que eu vou fazer porque está dando um imposto muito alto? E aí entra alguns bloqueios, o contador começa a ficar desesperado, fala assim, meu Deus, o que eu posso fazer para ajudar essa pessoa? Depois que vira o ano, nada mais. Agora, você consegue fazer ajuda ao seu cliente propondo um planejamento. Vamos fazer um planejamento tributário durante o ano inteiro para que nós possamos ajustar isso durante o ano, para que você pague o imposto efetivamente no período certo. Então, contadores, aqui conversamos sobre como faturar 10K todos os meses só com imposto de renda de pessoa física. Eu sou Marco Macedo, contador, professor há quase 30 anos, especialista em planejamento tributário e imposto de renda de pessoas físicas. Então vamos analisar qual o tratamento dado à aposentadoria e pensões recebidas de pessoas com mais de 65 anos e que tem mais de uma fonte de renda. Aqui não é uma aula de imposto de renda, de IRPF, Vamos só bater papo sobre essa questão, que todo ano você tem várias e várias pessoas. Mesmo o programa estando amigável para poder ajustar essas informações, porque o programa já te pede para que você faça o certo, ainda tem gente que clica no não no programa e não faz o ajuste, ou seja, não corrige a informação. E aí você está postergando o problema. Porque, mas aí o cliente não vai pagar o imposto sobre aquele valor. Não vai pagar agora. Aí você posterga um pouquinho, porque agora está muito rápido o cruzamento de informação da Receita. E aí você não faz o certo, o cliente cai em malha e ainda corre o risco de ter que pagar juros e multas porque foi feito incorretamente. E isso quando não tem penalidades maiores,
que o fisco pode falar assim, ah, isso é fraude. Aí é que complica a situação. Então, se você fez alguma coisa nesse sentido, você tem que correr e corrigir antes de ser notificado, antes de ser demandado pelo fisco. Então, quem tem direito à chamada dupla isenção, né? Se você joga dupla isenção, aí todos os jornais falam assim, ah, dupla isenção do imposto e tal. E aí as pessoas pensam que todo mundo tem direito. Tá? Só falar assim, ah, é acima de 65 anos, aí todo mundo tem direito? Não. Porque existe um grande desconhecimento especificamente sobre isso. Assim como nós temos a situação de quem é que tem direito à isenção do imposto de renda no caso de doença grave. Que a pessoa fala assim, ah, eu tenho uma doença grave e eu quero pedir a isenção. Infelizmente, né, porque eu discordo da regra, é só para quem é aposentado ou pensionista, não é para quem está trabalhando. A mesma coisa acontece aqui. A partir do mês em que o contribuinte completa 65 anos, a fonte pagadora já tem que fazer o gatilho de isenção desses rendimentos. R$ 22.847. A partir daquele mês em que ele completou, os R$ 1.903,98 por mês ele dobra, né? Porque 1.908 é o valor da isenção. E aí você pega e dobra esse valor para ficar isento. Mas o programa te ajuda nesta declaração. Então nós temos que ter bem claro isso. Quem tem direito são as pessoas com mais de 65 anos, a partir do mês de aniversário de 65 anos, que tenham rendimentos de aposentadoria, reforma remunerada, reserva remunerada ou pensão. Pensão que você receba, né? Pensão do pai, pensão da mãe, pensão do ex-cônjuge, que aí você tem essa possibilidade. Então, se você tem mais de 65 anos e ainda não recebe pensão ou aposentadoria, não tem direito. Eu recebo uma aposentadoria e eu também continuo trabalhando. Eu tenho uma renda do meu trabalho, eu tenho uma renda do aluguel. O que vai ter a dupla isenção? Só a renda da pensão, da aposentadoria, da reserva ou da reforma. Os outros rendimentos tributarão normalmente, normalmente, sem ter a dupla isenção. Então nós temos que ter bem claro isso, para que não incorramos em erro na hora de preencher. E eu conheço muita gente, inclusive colegas contadores, que simplesmente lançam uma parcela isenta e descartam as demais. Está errado. Por quê? Você vai ter que tributar a renda do contribuinte. Então, se esse contribuinte ele tem mais de uma fonte de renda, as duas fontes descontam, o que vai acontecer? Eu me beneficio de uma isenção e a outra é rendimento tributável. A outra é rendimento tributável. Eu tenho que fazer a soma desse rendimento tributável com os demais rendimentos. Isso é o que eu tenho que entender com clareza, essa condição. Só quem tem direito é a partir do mês em que você completa 65 anos, e essa isenção vai ser sobre as suas rendas de aposentadoria, reforma remunerada, reserva e pensão. Só isso. Mas eu tenho um aluguel. Tributa do jeito que tem que ser tributado, integralmente com as deduções do aluguel. Eu tenho um trabalho de autônomo. Tributa normalmente. Eu tenho um trabalho com CLT ainda. Nenhum aposentado, eu tenho um vínculo empregatício. Tributa normalmente esses outros rendimentos.
Apenas esses 4 itens que permitem dupla isenção: aposentadoria, reforma remunerada, reserva e pensão. Fora isso, não tem mais. E todo ano, eu tenho inclusive muitos contadores que fazem isso por achar injusto, né? Por assumirem as dores do contribuinte, né? Não é você quem deve se preocupar com isso. Se seu cliente não buscou sua assessoria antecipadamente, ou seja, durante o ano calendário em que ele teve essas remunerações, mais de uma fonte de renda, e essas fontes deduziam lá no seu olerite, no seu contra-cheque, essa isenção, não adianta você tentar resolver no ano seguinte. Mas vamos analisar. Será que isso não pode virar um novo serviço para que eu possa oferecer para esse meu cliente? Será que não é uma oportunidade de negócio que nós possamos ter? E aí, essa situação, que geralmente quando você começa a conversar com o seu colega e fala assim, não, Marco, mas o meu cliente, poxa, ele tem ali as fontes de renda, e se eu lançar esses 22 mil, se for uma segunda renda, esses 45 mil, se forem a segunda e a terceira fonte de renda, com isenção. Eu fiz uma declaração de uma cliente que ela tinha 4 fontes de renda, ela tinha já 70 anos, então eram 2 aposentadorias e 2 pensões. Aposentadoria do município, aposentadoria do estado, e 2 pensões do marido, que também era servidor da educação do estado e do município. E ela recebia esses 4. E vinha os 4 comprovantes de rendimento dela com a isenção. E aí eu tinha que utilizar uma, e as outras 3 eu teria que somar com um rendimento tributável. E aí você já viu. Vai lá 60 mil reais de tributação em cima do valor que ela achava que já tinha sido tributado. Falava assim, não, mas já vem no meu contra-cheque o imposto de renda retido na fonte. E aí, por desconhecimento, ela falava assim, não, então tá tranquilo, eu não vou mais pagar sobre isso. Paga-se. Porque eu tenho que saber que ninguém pode se beneficiar duplamente de uma isenção. E esse caso eu tenho limite de isenção. Então nós temos que ter muito claro que nós podemos oferecer para o nosso cliente durante o ano inteiro esse planejamento tributário das pessoas que têm mais de uma fonte de renda de aposentadoria, reforma, reserva ou pensão. Porque aí você vai fazer o ajuste e pagar o correto. E não ficar esperando chegar no ano seguinte e ter aquele impacto tributário absurdo. Porque se você está falando de um acréscimo de 22, 45, 67 mil, você já está falando de uma mudança de faixa de tributação. Tá? Acho que semana que na quinta-feira nós vamos falar sobre faixa de tributação, sobre alíquotas, porque as pessoas não entendem bem como é que funciona essa tabela progressiva. Então digamos que você tem X valor tributando por 7,5%. E aí você pega e acresce lá 22, 45, 67 mil reais em cima daquela base de cálculo. Você sai de 7,5% para 27,5% de tributação. E aí você vai somar o que foi acrescido com o que já estava na base e vai tributar 27,5% sobre aquele valor. E aí você vai ver que o impacto ele é brutal. Tá? Vamos trabalhar com 45 mil. Quanto é 27,5% de 45 mil? Vai dar mais de 10 mil reais só de imposto a pagar. Só que aí eu tenho que ter equilíbrio emocional, né? Quando eu falei para vocês, tem muito colega
fica desesperado querendo resolver a situação do contribuinte. Aí tem uns que entram, aí chegam até processo depressivo. Falam, meu Deus do céu, como é que eu vou informar o cliente? Como é que eu vou falar para ele que ele vai pagar tanto? Eu falo, não, você tem que estar emocionalmente bem, desbloqueado, né? Já temos 2 aulas aí falando sobre bloqueios que nós temos na nossa vida. E eu tenho que chegar com esse cliente e falar para ele, olha, isso aconteceu porque você negligenciou a informação. Você não pode se beneficiar mais de uma vez. Então, se você tem 2, 3 fontes de renda que está trazendo essa isenção, você tem que saber que a partir da segunda isenção, você vai ser tributado no programa. O programa vai ajustar essa informação. E aí você vai estar com um acúmulo de impostos que deveriam ter sido retidos, descontados e recolhidos durante 12 meses, vai ser calculado de uma só vez. E aí você tem essa tributação alta para fazer. Então nós temos que estar atentos e preocupados com isso. Tá? Nós vamos ver daqui a pouco como é que eu resolvo isso. Então, para evitar o susto de um ajuste no imposto alto, faça um planejamento para recolher mensalmente o valor correto. Nós temos um dispositivo que chama-se imposto complementar, apelidado de mensalão, tá? Que é nada mais nada menos do que você gerar um DARF no código 0246. Tá? Aí você gera o DARF e faz o recolhimento desse DARF. Então digamos que eu tenho 3 fontes de renda e as minhas fontes pagadoras, cada uma retém R$300 de imposto de renda da minha remuneração. Tá? R$300, cada um R$900. Só que ali, cada fonte pagadora, ela está fazendo desconto só do que ela me paga. Então digamos que seja um valor não muito alto, que me coloque numa faixa de tributação de 7,5%. Só que é 7,5% na 1, na 2 e na 3. Se eu fizer a junção destas rendas, se eu juntar as 3 fontes, eu vou para uma tributação de 27,5%. Vamos lá, 3.500, 3.500, 3.500. Então cada fonte pagadora vai me pagar e vai reter o meu imposto em cima de R$3.500. Vamos lá, 7,5%. Só que eu sou responsável pelo meu imposto. Eu sou responsável pela tributação da minha renda. E aí o que eu ou você, enquanto contribuinte, temos que fazer? Mensalmente, 3.500 com mais 3.500 com mais 3.500. E aí vamos pegar lá deduções da Previdência, privada e oficial, deduções dos dependentes. Se você tem livro caixa, dedução do livro caixa. E aí você vai fazendo o cálculo. Então tá lá R$10.500 menos as deduções. Então já foi retido pelas empresas R$900, cada uma reteve R$300. E aí eu descubro que na verdade o que deveria ser retido todo mês era R$2.500 em cima da fonte pagadora. E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um recolhimento complementar. Eu teria que gerar um DARF no código 0246 com a diferença, que aí seria 2.500 menos 900, seria 1.600. Só que, Marco, mas espera aí, existem deduções anuais. Nós temos um programa no canal que nós falamos sobre as deduções mensais e anuais. Sim, nós temos deduções que são dedutíveis apenas anualmente. E aí entra nessas deduções o plano de saúde, entram nessas deduções doações e entram também escola.
Então eu posso fazer o quê? Considerar o que eu pago de plano de saúde, o que eu pago de escola, o que eu faço de doações dedutíveis. E aí, ao invés de eu fazer, não vou recolher o DARF de 1.600, que é o que está dando aqui. Por quê? Porque eu tenho muita despesa e quando chegar na declaração haverá uma redução dessa base de cálculo. Eu vou recolher só mais 900. Beleza? Automaticamente você já está reduzindo a possibilidade de um pagamento altíssimo de imposto no ano seguinte. Que aí você fala assim, não, eu vou recolher aqui como mensalão R$900 por mês. E aí você multiplica esses R$900 por 12. Que aí é o quanto que você está se antecipando na tributação, na declaração de ajuste anual do imposto de renda. E não ficar esperando chegar março, abril ou maio para que tenha essa tributação vultosa. Tá? E aí entra em desespero. Né? Mas eu repito, contador, não é você que tem que estar preocupado com isso. Depois que o fato gerador já ocorreu, depois que já passou do mês do recolhimento, né, não tem como você fazer. Agora, você pode fazer um planejamento junto do cliente para fazer isso lá em dezembro. Né? Ele não quer pagar todo mês, não vai fazer aqui em dezembro um planejamento tributário com isso? Bora ver efetivamente quanto é que você tem retido e quanto é que você deveria ter retido. Aí eu utilizo o 13º, faz um pagamento alto, né, de imposto para poder amenizar aquela tributação. Marco, mas eu vou pagar imposto antecipado para quê? Porque na hora que você for fazer lá em março, abril e maio, a possibilidade de você precisar de um parcelamento, você não, o seu cliente precisar de um parcelamento para poder arcar com o valor do imposto que provavelmente será alto, você já está condicionando o pagamento de juros e multas. Tá? Porque a primeira parcela não tem juros e multas, mas a segunda já tem juros. A terceira já tem juros e multa. Tá? Já tem a multa, né? 1%. Aí na terceira já tem 1% mais Selic. E assim sucessivamente. Então você já está aumentando o desembolso. Porque você sabe que juro e multa não é bom para ninguém que paga. Tá? Não é bom para ninguém. Então você tem que orientar o seu cliente para que ele fuja desse possível prejuízo. Tá? Então, como é que muita gente faz? Só para recapitular o que nós já vimos aqui. A maioria faz o quê? Eu tenho 2, 3 fontes de isenção, fontes de renda com isenção. A maioria pega esse valor da primeira fonte pagadora, coloca lá no item 10 da declaração dos rendimentos isentos não tributados. E aí atingiu o limite. Geralmente vem 24 mil em alguma coisa, por quê? São 12 meses dos 1908 e mais o 13º. E aí eu tenho os dois campos separados lá na declaração. Eu tenho o limite da isenção e tenho também o valor do 13º salário. E aí a maioria das pessoas, na hora que vai preencher a segunda fonte, ela simplesmente ignora a isenção que está lá no comprovante de rendimento, na antiga cédula C, né? Não adiantou, já mudou o nome de cédula C, mas eu acho que enquanto a minha geração sobreviver, nós vamos falar cédula C, tá? Porque é o apelido mais comum que nós temos e os nossos alunos já estão aprendendo também, então pode ser depois da nossa geração. Tá? E ele simplesmente não lança aquele valor no rendimento isento porque ele sabe que vai dar problema lá na margem. Só que eu tenho que refletir que aquela informação que consta naquele comprovante de rendimento ali, a empresa ela já informou para a Receita Federal. Aquilo já consta via DIRF
no próprio ECAC. Então eu não posso omitir essa informação. Porque como é que eu vou omitir algo que já está registrado? Algo que o fisco já sabe, ele já recebeu outra informação. Que essa é a sistemática que foi criada pela Receita Federal da inteligência que faz. Eu costumo dizer, comparar os cruzamentos de informação com a Receita Federal, de como que como é que nós descobrimos a mentira, né? O A falou do B para o C. Como é que o C descobre que o A está mentindo sobre o B? Como é que eu consigo descobrir se é verdade ou mentira? Eu tenho que perguntar para o B se aquela informação procede. Tá? Então a Receita Federal faz isso. Tem o cliente que contratou o prestador de serviço. E aí o que a Receita fala? Cliente, quanto foi que tu pagaste? X. E aí pergunta, prestador de serviço, quanto foi que tu recebeste? Y. E aí, peraí, se o contribuinte falou que pagou X e o prestador disse que recebeu Y, alguém está mentindo. E aí eu pego e chamo os dois, vem cá, quem é que está falando a verdade? E aí qual é a verdade? Cadê o documento? Cadê o documento que prova a transação? Nota fiscal, recibos, contratos. Cadê o documento que prova quem é que fala a verdade? Então nós temos que estar muito preocupados com isso. Então o correto é você lançar todas as fontes pagadoras integralmente. Recebi o comprovante do cliente, lancei tudo ali, rendimento tributável, rendimento isento, tributação exclusiva. Aí as isenções, item 10, repito, item 10, parcela isenta de proventos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma e pensão, de declarante com 65 anos ou mais. Ali na ficha de rendimentos isentos não tributáveis. O limite de isenção já estiver preenchido, já estiver atingido aquele limite de isenção, o próprio programa vai chegar e falar assim, olha, o limite de isenção já foi atingido. Você deseja que o excesso desse rendimento seja transferido para a tributação? E aí o programa, se você falar sim, o programa já faz a separação. Já pega aquele excesso e lança lá como rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica. E aí você vai ter aquilo que você preencheu e mais um outro campo com o mesmo CNPJ, com o mesmo nome, mas com aquele excesso de remuneração. Aquele excesso de isenção que você tinha da segunda ou terceira fonte pagadora. Então nós temos que estar atentos a isso. Nunca clique no não. Porque eu conversando com um amigo meu auditor, e aí eu falei uma frase que todo mundo fala a respeito da Receita Federal. Fala assim, a Receita Federal para ela é muito bom ficar multando os outros. Aí ele virou e falou assim, não, para nós não é bom ficar multando. Porque na hora que você vai ter que multar alguém, é um retrabalho que você faz. Nós queríamos era que os clientes efetivamente fizessem tudo certo. Que não tivesse essa trabalheira para você fazer ajuste, fazer auditoria, fazer levantamento de dados. Nós queremos é que fosse feito. E aí a gente fala assim, mas por que ela tem a informação e ela ainda fica perguntando? É justamente porque, como ele me disse, nós estamos buscando aquele cara que tem má fé, aquele cara que quer se beneficiar de forma incorreta. Esse nós temos que pegar, esse nós temos que identificar, porque aí nós temos que tirar ele do crime, temos que trazê-lo para a razão, para que ele faça a coisa correta. Então, mas poxa, mas está tudo lá na pré-preenchida, por que eu ainda tenho que confirmar? É para saber se você é honesto, né? É meio difícil acreditar, mas é o que eu já ouvi de 3 auditores, na verdade. Teve um tempo que eu
participava de um movimento que eu era representante do CRC do Pará e eu conversava bastante com auditores. Eles falam, ninguém quer que o contribuinte erre, que o contribuinte pague multa. Ninguém quer. Fala assim, nós somos cidadãos também, nós também estamos sujeitos ao pagamento do imposto e tudo mais. Mas aí tem gente que está querendo se locupletar daquilo que não é dele. Colocar informações corretas. Então nós temos que nos orientarmos. Então, na hora que você se depara com essa informação de que, olha, esse valor aqui, esses 22.847, eles vão ser transferidos para a tributação e vai pagar. Tem gente que se desaba assim, emocionalmente. Assim, meu Deus, o meu cliente vai pagar tanto imposto assim. Era para ter pago antes. Era para ter pago durante o ano calendário. E não ali. Então, fique preparado emocionalmente, fique tranquilo. A culpa não é sua. Tem cliente que tenta colocar a culpa em quem está fazendo a declaração. Não é sua. Não é sua. E quem está falando era alguém que sofria demais, porque achava, poxa, como é que eu faço para resolver isso? Eu queria ser o bom samaritano, né? Eu queria ser o salvador da pátria do meu cliente. E aí ficava dias refletindo, meu Deus, como é que vai ser eu falar para o cliente que ele vai pagar um imposto tão alto? Mas a responsabilidade não é minha. A responsabilidade é dele. Hoje eu tenho clientes que já me pedem, faz um planejamento tributário para mim. Todo mês tem um DARFzinho. Foi retido na fonte 1, na fonte 2, na fonte 3. Você que é professor, como eu, que trabalha em várias faculdades, tem vários empregos, cuida do teu imposto. Faz um planejamento. Todo mês, identifica o excesso. Ah, eu não quero recolher tudo aqui. Recolhe uma parte. Ah, Marcos, se eu recolher R$200 por mês, dá? R$200 por mês, tu já vai ter 2.400 de imposto que foi retido. Ah, Marco, mas e se eu recolher mais do que deveria? Você vai receber de volta como restituição do teu imposto de renda. Então, nós temos que estar fortes emocionalmente para que nós não caiamos nessa besteira de querer ajustar algo que não dá mais para ajustar. Passou o tempo. Como é que eu faço correto? Vamos lá, fazer uma conversa correta. O que eu faço? Converse com o teu cliente, explique como é que funciona a isenção. Diz para ele, né, recapitulando já o nosso episódio, fala para ele, olha, você tem direito a uma isenção de 22.847 de uma fonte. Se você tem mais de uma fonte, esse valor que está sendo lançado como isento das outras fontes pagadoras, ele não é isento, ele é tributável, porque extrapola o limite de dedução. E aí você tem que efetivamente pagar imposto sobre essas outras remunerações. Vai ter que tirar do isento e colocar em rendimento tributável. E aí você vai ter a tributação em cima de todo aquele valor. Tá? Então, mensalmente você pode fazer um trabalho para ele. Trabalho remunerado, inclusive. Conversa com ele, vai lá. Quanto é que eu vou cobrar para fazer um mensalão? A gente cobra aqui R$200 para fazer um acompanhamento. Só para cálculo do imposto e geração de DARF, tá? Não tem nada mais do que isso. Pega aqui as fontes, somou aqui, deu base, vai embora. Mas tem gente que cobra R$500. Ela fala assim, mas R$50, né? Tem gente que cobra R$50. E aí ela assim, pô, mas só R$50? Aí tu já está fazendo o imposto de renda do cara por 600 pelo menos. E aí nos grupos estão debatendo aí se é 100 ou 150. Não, imposto de renda, eu defendo que é no mínimo R$500. No mínimo, sabe aquela básica? Aquela declaração bem básica, que tem uma fonte de renda, no máximo um dependente, 1 ou 2 imóveis, bens e direitos, bem básica, R$500. Ah, mas é muito. 5 anos de responsabilidade para você. 5 anos de responsabilidade. Se der algum problema na declaração que você fez,
Você é corresponsável. Se o teu cliente trouxe uma informação fraudulenta, uma informação errada, com documentos esquentados, você vai ser responsável também. Você vai ter que responder junto com ele por uma fraude que você não sabia. Então, defendo, você tem que cobrar o valor justo. E o valor justo não é só transmitir a declaração. É transmitir a declaração e ficar 5 anos corresponsável pelo que você fez. Ah não, Marco, mas a responsabilidade é só do cliente. Não. Se fosse só do cliente, não era o IP da tua máquina que estava no recibo da entrega da declaração dele. Era o IP dele, né? Não, é o IP da tua máquina que está lá embaixo daquele carimbinho. Declaração recepcionada na data tal, hora tal, enviada pelo IP da máquina de quem fez. E aquilo ali é uma assinatura tua, dizendo eu que fiz. Eu que não me preocupei em averiguar se era verdade ou mentira. Então, meus queridos, hoje nós conversamos sobre como declarar a aposentadoria no IRPF de pessoas com mais de 65 anos. Esse projeto chama-se IRPF não é para quebra-galho, porque os quebra-galhos estão colocando todo mundo aí em malha, né? E quando eu digo quebra-galho é porque imagina aí uma pessoa em cima de um galho, aí está um desses preenchedores de declaração que não tem conhecimento nenhum da legislação, e aí ele está preenchendo de qualquer jeito, né? Como tem na live anterior eu falei de uma cliente que a vizinha dela preenchia lá, colocava um monte de despesa médica que nunca existiu. E aí sai de R$3.000 a pagar para 35, 28, depende da extensão da mentira que ela colocou na declaração. E na verdade ela está cortando o galho que você está sentado lá em cima. Só que você tem que saber que lá embaixo tem um leãozão com a boca aberta, só para engolir o contribuinte. Então, imposto de renda não é para quebrar galho, porque o quebra-galho vai te jogar na boca do leão. Imposto de renda é para especialista. É para quem conhece, não é para quem acha que conhece. Tá? Então, contadores, aqui conversamos sobre como faturar 10K todos os meses, só com imposto de renda. Uma excelente terça-feira para todos nós, e quinta-feira, 9 horas da manhã, neste mesmo canal, nós teremos mais uma live do projeto IRPF não é para quebra-galho. Grande abraço, se cuidem, até quinta-feira.